já foi juiz, professor da Universidade Federal do Paraná, já foi ministro da Justiça e Segurança Pública e hoje temos a honra de receber aqui no nosso podcast ele, o Sérgio Moro. Bom dia. Bom dia, boa noite. Não sei que horário que vai ao ar, né? Mas para mim é um orgulho, né? Você poder participar num programa como o de vocês, um podcast maravilhoso. Sempre nos dá muita honra mesmo poder falar o que é o cenário político que nós estamos vivendo. E contar um pouco da minha história, né? Que é o mais importante hoje. Então, agradeço o convite, né? Estou aqui à disposição a esclarecimentos, né? Depende, se perguntar, estarei disponível. Eu que agradeço, porque independente de posição política, você foi um marco, né? Um divisor de águas no Brasil, uma importância a nível mundial, né? Ficou super conhecido e hoje receber você aqui nos estúdios é um grande prazer. Eu sou bom mesmo, o resto que se dá. Cheio de graça. Parece que vocês até combinaram aqui a roupa. O tá nos assistindo, olha aqui, ó, o cara copiou. Não, vocês combinaram. É a sintonia já de vocês aí, ó. Ele usa terno, ele usa blazer, essas coisas. Não, só hoje, mano. Cheio de graça aqui. Mas eu liguei pro Fábio Aguai, que é um amigo em comum, o Fábio falou assim, Zico, ele vai assim, assim, assim. Eu voltei pra casa e troquei de roupa. Não, o Zico é um ótimo imitador, mas salve de mim, viu? Esse eu não endosso, Não endosso a imitação. Obrigado, doutor Sérgio. Prazer em recebê-lo aqui no nosso podcast. Uma honra contar um pouco da sua história, da sua jornada, além de como juiz, como ministro, e também como o Sérgio é no dia a dia, porque eu acho que isso é uma coisa que ninguém pergunta pro Sérgio. Como é o Sérgio no dia a dia? O que o Sérgio faz? O Sérgio pratica esportes, o Sérgio corre, o Sérgio torce para algum time, que prato que o Sérgio gosta? Isso é o que eu gostaria de saber. E hoje vamos perguntar, além da política, coisas do cotidiano de Sérgio Moro. Olha só. Eu quero agradecer aqui a Dani, né, o Zico, um grande prazer estar aqui falando com vocês nesse podcast, direto de Campo Largo. Campo Largo para o mundo. Campo Largo para o mundo. E o medo de aceitar um convite do Zico, hein? Não, que vem? Não, já passou por coisa muito pior, né? A gente gosta dele. Uma vez eu estava no evento da PAI, né? Foi. Da doutora Rosângela estava promovendo, né? Promoção da PAI, a doutora Rosângela e o doutor Sérgio também estava presente. E daí eu fui lá, daí eu jantei de graça e tal, né? Porque daí ele me convidou, o Fábio agora me convidou. Eu falei assim, você vai fazer uma graça para nós. Eu falei, eu não sei, será que faço? Você não pagou o jantar, o mínimo que você faz é trabalhar. Já estava embutido. Já estava embutido. Direcionado para isso. Direcionado para isso. Mas muito obrigado aqui, muito bacana. Gostei da história do Campo Largo para o mundo. Sabe que os pernambucanos têm essa mania, né? Tinha um radialista lá, em Pernambuco, em Recife, que começava toda a transmissão dele de Pernambuco para o mundo. E essa história eles vivem contando lá, sabe? A gente também, Curitiba, Campo Largo, Paraná, por que não, né? Para o mundo, né? Teve a República Curitiba, tem a República do Paraná e a Campo República Largo do Campo tem muitos Largo, exemplos no mundo, né? A Guilherme Schmidt, temos aí inúmeras empresas assim que estão mundo afora. O nosso saudoso prefeito que falava, ou qualquer lugar do Brasil e do mundo que você vai dar uma olhada no prato ou na xícara, vai estar o Guilherme ou Porcelana Schmidt, que né, é uma exportação muito forte, né? Então é legal. Isso é verdade. Vamos começar então agradecendo nossos parceiros. Nós temos parceiros hoje o papo vai ser bom, fixos, assim, que fazem, que tornaram realidade esse podcast, que temos que agradecer. O mais recente é a Ícaro Joias. Olha aqui, ó. Tá com um relojão lindo esse, hein? Isso é bonito, hein? E eu aqui, ó, de esmeralda natural, brilhantes. Olha, uma riviera de pedras naturais brasileiras. E só essa... Achei maravilhoso esse colar, esse conjunto também. Esse conjunto dá pra tocar a campanha quase até o final. Só o valor. Só o valor. Sabe que a gente já... Elegante. Daqui a alguns dias a gente pode receber doação, viu? Mas daí você tem que falar com a Anice da Ícaro, no caso. Olha aí. A gente pode falar com ela também. Né? Esse é aquele momento seu de desprendimento. Exato. Você elogiou bastante esse aqui faz parte da Ícaro, ó. Eu tô só de modelo aqui. Só modelo? Só de modelo. Vamos agradecer também a Porto, né? Desde o início do nosso podcast, eles patrocinam e apoiam a nossa ideia do podcast e tornam isso possível. Mundo dos Fogões, mais de 15 mil itens na área de gastronomia, tem de
tudo. Tudo que imaginar, tem até Fora o atendimento ali do Anderson, maravilhoso. Sensacional. E também temos a Camp Auto Center. 4x4 Pickup Center. Tem serviços de reprogramação do módulo para ganho de potência, pneus para caminhonetes e off-road, capota marítima, engate para carretinha, customização e também um atendimento lá da família da Alcomune, que é um diferencial, top. né? O diferencial é o atendimento, então, vamos agradecer qualidade. Esses nossos parceiros. E vamos começar, então, Sérgio Moro. Pode perguntar, estou à disposição. Tá. E agora, para qual que eu vou perguntar, será? Se a pergunta for difícil, você repassa. Se for uma saia justa, joga para mim. Se for tranquilo, eu respondo. Não, tudo tranquilo aqui, né? Uma coisa que eu queria saber, né? Você, enquanto juiz, assim, como que você pega a mentira das pessoas? Quando você tava ali numa audiência, que características, que sinais que eles dão, assim, que você pega a mentira e que você acaba levando isso para a tua vida também? Fui juiz por 22 anos, você tinha que interrogar a testemunha, ouvir também muito acusado. Não tem, assim, uma fórmula, porque às vezes tem um cara que mente bem. Uhum. Se não fosse assim, não teria estelionatário no mundo. Isso é verdade. É a pessoa que mente mal. Normalmente é mais o conteúdo, então eu já ouvi umas coisas assim meio absurdas. Às vezes pareciam uns negócios meio malucos lá. Teve um caso nosso lá que era um traficante de drogas grande, chamava Luciano Geraldo Daniel. Tinha até um apelido na criminalidade, chamava Luciano Tio Patinhas. Caraca. E aí, numa operação da PF, ele foi preso num laboratório de refino de cocaína no interior de São Paulo. E aí apreenderam droga, encontraram 150 e tantos quilos de cocaína lá, pasta base, fizeram o exame. E aí, não sei porque que ele botou na cabeça, ele chegou lá com uma história bem maluca, dizendo que ele estava lá, realmente, tinha apreendido, mas não era cocaína, era procaína. Não, mas que diabo é procaína? O que é isso? Nunca tinha ouvido falar novidade disso. no mercado. Daí que a gente foi me informar, né? É um anestésico, não é diferente da cocaína. Daí, mas a história ficava pior, né? Porque ele falava, não, era procaína. Mas espera aí, você traficava procaína? Como é que é? Não, eu vendia como se fosse cocaína. Nossa! Mas espera aí. Mas então tá errado igual. Você tá enganando o traficante, você vai ter preso. Daí eu perguntei, mas quanto tempo faz isso? Uns 6 meses. Mas assim, é anestésico, né? Então a cocaína é estimulante, não é? Quer dizer, eu não sei. Eu também dizem, não né? sei. Sei lá. Então, às vezes pareciam as mentiras assim, bem, muito ruinzinho, né? Por isso que eu falava, eu sou professor de processo penal. Hoje eu não dou mais aula na Federal, hoje eu dou aula na Unicuritiba. Normalmente que eu falava para os meus alunos, como professor de processo penal, se você não tem uma boa história, se o acusado não tem uma boa história, não tem um bom álibi, não adianta ele chegar lá e falar que o cachorro comeu a minha lição de casa. Né? Você tem que ficar em silêncio, porque tem o direito ao silêncio. Então, não quer falar ou não tem uma boa história, fique em silêncio. Essa é a recomendação profissional. Não colocar mais provas contra você. Exatamente, ainda. porque você vai lá e fala uma história maluca, né? Aí o juiz pode usar contra você, entendeu? Olha, apresentou um álibi que é inconsistente, ou apresentou um álibi que é impossível. Então, não tem uma boa história, fique em silêncio. E vocês chegam a estudar assim, a questão das fisionomias, porque às vezes a boca mente, mas o corpo entrega, né? Mas é uma coisa assim, não é uma ciência isso aí, né? Isso é uma coisa com a experiência não é que uma vocês ciência. Então, eu acho que você não pode se basear, por exemplo, vai fazer uma decisão judicial. Ele aparentava nervosismo, ele sofreu, né? Ele deu uma piscadinha. Tem um chique no rosto também, assim que você vai se entregando, às vezes né? o cara joga truco, né? De repente fica assim, né? O cara gosta do truco, vai saber, né? Agora que ele chega lá e conta uma história da carochinha, fica difícil. Já difícil pega aí na mentira. A gente ouvia, por exemplo, no caso da Lava Jato, né? Às vezes chegava algum empresário que até admitia ter pago um suborno, mas depois tentava mais ou menos dizer, olha, na verdade foi uma extorsão, eu fui extorquido e tal. Mas daí você pega os fatos, às vezes não corresponde aos fatos. Porque quando é extorquida a pessoa, normalmente é uma coisa assim um pouco mais momentânea, acontece uma vez. Agora o cara pagou 10 anos propina para o diretor da Petrobras. Né? Será que é extorsão mesmo, né? Ou será que aqui foi uma relação de ganho mútuo de corrupção? Então, depende muito dos fatos.
E você dizia que você não era político. E hoje você é. O que mudou? Olha, para ser bem franco, Daniel, o que a gente esperava é que, com todas aquelas revelações da Lava Jato, que o sistema político se autocorrigisse, tomasse as providências para quê? Para não acontecer mais casos de corrupção. A gente pega exemplos, muitas vezes, de outros países. Por exemplo, quando teve lá o Watergate nos Estados Unidos, eles aprovaram uma lei chamada FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que é uma lei contra a corrupção. Quando teve lá aquele escândalo de 2008, né, da quebra do mercado, eles aprovaram uma lei para tentar evitar que aquilo acontecesse de novo, uma lei chamada Dodd-Frank. Aqui no Brasil, a gente esperava que iam fazer a mesma coisa. E num primeiro momento até fizeram, aprovaram a lei das estatais lá em 2016, que é uma boa lei que melhora a governança. Mas desde então, eles fizeram exatamente o contrário. Ao invés de aprovar leis para tentar eliminar novos casos de corrupção, eles começaram a aprovar leis dificultando investigações. Então, qual que foi a conclusão nesse período? Você tem que, se você quer realmente reformar, você tem que ir para o mundo da política. Então, quando eu estava e disse, não vou para a política, era uma situação absolutamente diferente. Né? Eu era juiz e imaginava que as coisas iam caminhar por si mesmo. Fui para o Ministério da Justiça, não me via ali como político, era um cargo técnico, tanto que era assim tratado. E a gente buscou fazer as reformas ali necessárias para poder consolidar os avanços contra a corrupção. E essas reformas a gente não conseguiu passar boa parte delas. Algumas coisas positivas passamos, mas muitas coisas não. Então agora é uma nova etapa. Não vou ficar falando, não vou ser daqueles políticos que vai chegar, não sou político e tal. Não, agora estou entrando na política por entender necessário esse caminho, já que o sistema mesmo não se autorreformou. Então, independente se a pessoa gosta ou não de política, né? Porque tem pessoas que têm aversão. Mas como que você vê a importância da política na vida das pessoas, até pensando assim em adolescentes? Hoje você conversa com adolescentes e eles não querem saber, muitas vezes, de política, né? Então, de que forma que a gente tem que passar a importância da política na vida das pessoas, independente se gosta ou não? Olha, não é nem nova política, não é nem velha política, é a história da política clássica lá. Os gregos já falavam, política é para o bem comum. O que as pessoas se desiludem são com as mentiras, né? São com as trapaças, muitas vezes até com jogos sujos. Um exemplo aqui, a primeira vez que eu votei, tá? Foi naquela eleição de 1990, Collor contra Lula. Segundo turno, ambos falavam que eram contrários e intransigentes contra a corrupção. O que aconteceu com Collor e com Lula? O histórico deles depois, sofreu impeachment pelo esquema lá PC Farias de corrupção, e o Lula teve os governos do Mensalão e do Petrolão. Então as pessoas vão perdendo a fé, né, e a credibilidade na política. Tem uma parcela grande de culpa do mundo político, por evidente. Mas se as pessoas não lutam para mudar, e aí não é só a questão de eleição, mas a questão de uma pressão permanente da sociedade, aí fica muito difícil. Então tem que falar para o jovem, olha, você quer cuidar da tua vida, a gente sabe, mas você também tem um dever cívico e tem que prestar atenção um pouquinho na política. Nem que seja para fazer a contribuição mínima lá, de votar de vez em quando e tentar votar bem. O que não pode ser é como o pessoal às vezes faz aquelas, tipo, piada, né? De votar num candidato cômico, porque não acredita em nada. Voto de protesto, né? Voto de protesto, vota lá num... Bem, não ia falar melhor não falar o nome. Mas eu gostaria, já que estou aqui com Vossa Excelência, Dr. Moro, eu tinha um carinho especial por ele, que ele me visitava sempre no Santa Cruz, de uma alegria. Mas, Dr. Moro, eu percebi que o senhor, quando lançou o nome Dr. Moro, a presidência já apareceu em terceiro. As pesquisas em março mostravam o Dr. Moro em terceiro. O que aconteceu? O Dr. Sérgio Moro não ser candidato à presidência. Pois é, Lula, o negócio é o seguinte... E o triplex não é meu, só para avisar. A polarização que você e o Bolsonaro criaram dificultou um pouco uma terceira via. Mas eu estava lá, estava disposto, até estava no setor privado, depois de sair do Ministério da Justiça, mas senti aquele chamado à vida pública. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. E estava até no exterior, voltei ao Brasil, me coloquei. Acho que era importante romper a polarização, porque acho que ela divide muito o país. Gera aquela história amigo-inimigo, tá?
nós contra eles, que é uma coisa tua. Sendo que a minha isso aí é verdade. Sendo que depois, quem ganha tem que governar para todos, né, doutor? Não existe esse negócio de direita e esquerda, tem que votar para todos. Mas daí o que aconteceu? Durante essa jornada, eu estava no Podemos, que é um partido que tem os seus méritos, mas tem uma estrutura... Estava com a gente lá, por sinal, sério candidato, e eu tinha a alegria de poder andar com ele para cima e para baixo. Uma pessoa sensacional, grande senador vai ser. Concordo. Mas o fato é o seguinte, chegou um momento lá que a estrutura partidária do Podemos é pequena e também começou a faltar apoio de dentro do partido. Aí eu tive que fazer uma readequação de rumos, fui para a União Brasil, a gente até tinha uma perspectiva de tentar a legenda presidencial, mas no União Brasil não tinha me prometido a legenda presidencial, era uma coisa que poderia conseguir. Acabou não dando certo, e aí a gente readequou para Senado aqui pelo Paraná. Que, no fundo, é o seguinte, se a gente está insatisfeito com essa polarização, tem muita gente que não gosta nem do Lula, nem do Bolsonaro, eu inclusive, tá? As pessoas têm que prestar atenção em quê? Em quem vai escolher para senador, em quem vai escolher para deputado, em quem vai escolher para governo do estado. Quem sabe o espaço que a gente tenha para mudanças para o país para melhor, venham de outras instituições nos próximos 4 anos, que não da presidência da República. E o senhor acredita em pesquisa? Essa pesquisa que me dá, aí como eleito no primeiro turno, o senhor acredita em pesquisa? Olha, as pesquisas variam muito da metodologia, tem algumas que você acha um pouco estranhas, mas assim, é meio complicado você dizer, estão todas as pesquisas fraudadas, né? Eu acho que elas apontam uma situação específica e uma tendência. Hoje com o Lula na liderança e o Bolsonaro atrás, né? Agora, isso não significa que esse vai ser o resultado das eleições. Tem boa cancha pela frente e também não significa que a distância entre um e outro esteja exatamente aquilo. Até porque nas pesquisas variam bastante essas distâncias. E como que você fica numa situação, acho que até numa saia justa, do teu partido querer apoiar o Lula? Não, isso é conversa fiada, não tem isso, não é fake news. Não vai acontecer isso? Não, isso é fake news. Divulgaram. Aí já o pessoal da fake news já montou foto comigo do lado do Lula. É impossível. Sim. Não, é que eu acho que assim, por mais que você faça parte do partido, não necessariamente é essa a sua posição. E às vezes pode... Não, mas não é a posição do partido também. Mas pode acontecer, né? A sua posição é uma e de repente o partido... E você não tem um controle sobre isso. Não, o que eu posso te assegurar, assim, nunca estarei do lado... Então, isso que eu falo, assim... Do PT e do Lula. Existe essa divisão também, né? Só do imitador aqui do Márcio, viu? E olha lá. E aí fica quando dá uma distância. Eu tive, para falar a verdade, eu tive com o Lula 2 vezes. Tá? No Santa Cândida... As 2 foram interrogatório lá na Justiça Federal. E não, eu quero distância, não tem nada a ver. Mas se acontecer do partido realmente também, apoiar... Não, mas isso também é fake news. O partido não está apoiando o PT. Isso é conversa fiada dos adversários. Para dar um ibope aí. É sim. Daí já fizeram todo um carnaval. Não tem nada disso, não. E, doutor Sérgio, me diz uma coisa, tipo meio Augusto Nunes. Anulações das condenações da Lava Jato te deixa decepcionado em relação porque foi um momento histórico, né? De repente, claro. Isso dá uma decepção em não acreditar na justiça. Justiça sim, mas sei lá, que o mundo político, os bastidores, que a gente sabe que é sujo, né? Porque fazer com que condenações que eram explícitas, a gente percebia que reais, de repente vêm anulações. Isso te deixa decepcionado, de certa forma. Certamente. Agora, não foram anuladas todas. São mais de 180 condenados. Algumas foram anuladas por razões que eu não concordo. Para mim, são erros judiciários. E, no fundo, o que a gente está vendo é uma reação do sistema político. Como eu disse, o que a gente esperava, né? Com tudo aquilo que apareceu revelado pela Lava Jato. O que a Lava Jato revelou? Que a administração pública brasileira, o foco ali na Petrobras... se nomeava diretor da Petrobras e o diretor da Petrobras tinha a função de arrecadar suborno de empreiteira para político enriquecer e para financiamento ilegal de partidos. Mas isso não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes, foi sistematicamente. Até eu uso uma expressão, sistema de corrupção.
né? Isso ficou por mais de 10 anos lá na Petrobras. As cifras são gigantescas. A Petrobras declarou esse ano que, por conta da Lava Jato, ela conseguiu recuperar 6 bilhões de reais. Né? E, na verdade, o valor a ser devolvido é muito maior. Mas já conseguiu, já entrou nos cofres. Então, é muito grande. Agora, houve uma reação política. Eu já via que isso ia acontecer lá em 2018. Até foi um dos motivos que eu aceitei para o Ministério da Justiça, para tentar fazer com que a gente travasse isso aí. Foi, consolidar combate à corrupção, combate ao crime organizado e redução de crime violento. Combate ao crime organizado e redução de crime violento, nós fomos bem. Nós conseguimos alcançar vários objetivos importantes. Consolidar o combate à corrupção, a reação foi muito grande. Se eu tivesse tido o apoio, né, do presidente, talvez tivesse conseguido, mas, de fato, não tive. Até foi o motivo da minha saída do governo. Essas anulações, por exemplo, a STF vem lá e anula a condenação do Lula. Qual o motivo? Qual que é o problema? Perseguição, inventaram que o Lula foi perseguido. Foi perseguido como? Foi aplicada a lei para ele. Né? A única coisa que houve foi isso. E a sentença que eu proferi, no caso lá do Triplex, foi confirmada em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal, foi confirmada depois no STJ. Aí, 3 anos depois, vem o Supremo, parte do Supremo, e anula, né, com base em quê? Qual que é? Enfim, realmente nesse ponto é decepcionante, mas a gente sabe muito bem que o erro não está na Lava Jato. O erro está nessa reação política ao combate à corrupção. No fundo, se quer voltar ao sistema anterior do roubo e não acontece nada. Mas e esse dinheiro? A gente sabe que hoje em dia, fazer falcatrua não é fácil, porque existe um rastreamento desse dinheiro que vai para cá, para lá, até que chega em alguém no problema, na raiz, né? Eles imaginam o quê? Que a justiça é falha ou que realmente é cara de pau mesmo? Não é tão simples, né? Esses rastreamentos. Veja na própria questão da Petrobras. Boa parte dos subornos era paga numa conta na Suíça, uma conta lá em Luxemburgo, em nome de uma empresa offshore, de uma empresa que não existe de fato, né? Que era só um nome. Então, como é que você identifica isso? Não é tão simples, não. Para rastrear é quase impossível. Às vezes tem conivência, né, da instituição financeira, de gente envolvida, que é engraçado, porque quando você tem uma conta no banco, às vezes o cidadão comum, né, qualquer movimentação ali um pouco mais estranha e tal, bloqueia tua conta, ligam para você, às vezes incomodam até, e depois, de repente você vê essas transações absolutamente suspeitas passando sem qualquer espécie de reparo. Então, às vezes, tem também uma certa conivência. Os instrumentos de controle melhoraram muito, né, nos últimos 20 anos, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas está longe da gente poder dizer, não tem como fazer. Tem como fazer. Existe um mínimo para sacar. Eu estava vendo uma reportagem, tem o COAF, né? Aí tem um mínimo que você pode sacar ali que de repente não passa, não pega, não sei. Eu vi uma situação que 185 saques de 49 mil reais, que não podia passar de 50. Então foram vários saques com mínimo. O crime o pessoal faz a estruturação da operação para evitar esse tipo de detecção. Isso acontece muito em investigação criminal. Tinha também um outro parâmetro que era de 10 mil reais. Que é por cima de 10 mil reais, os bancos tinham que exercer um controle maior. Então, a gente pegava, às vezes, caso de investigação criminal e quebrava o sigilo bancário. Aí vinha lá um monte de transação na mesma data, de 9 mil, 9.500. Às vezes, para dar uma disfarçada, tinha uns 8.500 ali, entendeu? Então, tem malandragem, né? Que o pessoal tem. Só que, às vezes, essa tentativa de você esconder acaba chamando mais atenção. Porque você vê lá, na mesma data, 15 transações de 9 mil reais. Né? Por que o cara não fez uma só no valor total? E você já foi considerado um herói no Brasil. Você acha que com a saída do governo Bolsonaro, chegou a ter alguma distorção, alguma coisa que chegou a estremecer por um período a tua imagem? Teve um bombardeio de fake news, né, ali. As razões pelas quais eu saí foram muito claras. Eu fiz uma declaração pública, estou saindo. Eu acho que eu entrei no governo foi por um projeto. Né, um projeto das coisas que eu queria fazer. Então, por exemplo, estava falando aqui agora há pouquinho, combate ao crime organizado.
Acho que não teve Ministério da Justiça que foi mais rigoroso contra o crime organizado do que durante a minha gestão. Entre outras coisas que a gente fez, a gente pegou a liderança da maior organização criminosa do país, o PCC, que estavam lá em presídio de São Paulo, comandando o crime de dentro das prisões, com ameaça de morte a juízes, promotores, plano de fuga, etc. E a gente pegou eles e transferiu para presídios federais de segurança máxima, onde não tem fuga, não tem celular, e a gente mudou as regras da visitação. No dia que eles pisaram o pé lá, quais são as regras de visitação agora? Só pode ter visita em parlatório, separado por vidro, com telefone e com a gente monitorando. Então, acabou a capacidade deles, praticamente acabou de comandar o crime lá de dentro. A gente ampliou a lei que prevê o confisco de bens vinculados ao crime. A gente mexeu na lei para deixar isso mais fácil. A gente criou o programa Vigia nas Fronteiras. A gente criou a Rede Nacional de Perfis Genéticos. Em 2019, que foi o ano da minha gestão, acho que por conta das várias ações que nós tomamos, e outras causas também que são muito difíceis de serem identificadas, a gente teve uma queda de todos os indicadores criminais, invertendo uma tendência que era de crescimento que tinha praticamente até então. Para você ter uma ideia, assassinatos em 2019 caíram 22% no país inteiro. São dados do IPEA. Então, isso a gente conseguiu fazer, me trouxe muita satisfação pessoal, entendeu? Mas eu tinha ido para um projeto que o projeto é consolidação do combate à corrupção. Chegou um momento que era me dada a escolha no governo. Ou você fica no cargo, ou você compromete aquilo que você acredita, aquilo que você defende. Eu preferi sair, não fui pelo cargo, mas aí teve aquela enxurrada de fake news, de mentira, tal, etc. É só as pessoas compararem a trajetória de discurso e de ações de uma ou outra pessoa que chegam às conclusões. E o que era mais difícil? De repente, não concordar com algumas coisas do governo ou ir visitar esses jogos de futebol que você tinha que ir com o Bolsonaro? Porque, meu Deus do céu, eu via você no jogo de Ipatinga, Goitacás, Flamengo, Palmeiras, Santos, União da Vitória. Eu via o Sérgio e o Bolsonaro, mas o que era? Ele falava, vamos ver o jogo aí, ok? Vamos assistir o jogo aí, que é importante, o pessoal lá, que é o senhor lá, pô, você é uma pessoa que transmite seriedade. Vamos juntos, Flamengo e Goitacás. Como é que era esse negócio de ir no jogo? Não, você gostava? Acho que eu fui os 3 partidos. Estou exagerando. Não, eu fui, acho que umas 3, que normalmente era jogo do Flamengo, porque tem aquele estádio em Brasília, Mané Garrincha. Né, que é o estádio que foi feito na Copa, tá meio vazio, subutilizado. Aí, de vez em quando, chamavam um time grande para ir lá no jogo. O presidente convidava. Vamos, né? O jogo. É o teu chefe, né? É o teu chefe. Vamos lá. Vamos pra não é ruim. Show de futebol, eu gosto. Mas torce pra quem, doutor? Pode falar? Eu? Torço pro São Paulo. São Paulo? O pessoal fala muito de ser atleticano, vendo você na Baixada, na Arena. Essa é uma história boa, né? Porque meu filho é atleticano. É que eu sou do norte do Paraná, sou de Maringá. É vermelho. E no norte do Paraná tem uma tradição de torcer para os times de São Paulo. Corinthians, né? Porque a colonização é paulista ali. Claro que a gente tem os times locais, mas como o Maringá, teve o Grêmio de Maringá, que foi campeão estadual lá na década de 70, depois ele acabou tendo problemas e não existe mais. Hoje tem alguns novos times que foram criados, mas tem a tendência, além de você torcer para o time local, você torce para um time de fora, né? De São Paulo. Tá? Meu filho já nasceu em Curitiba, então ele é torcedor do Atlético. Atlético Paranaense. Uma vez fui levar ele no estádio, e aí, num intervalo, ele vai pegar um cachorro-quente, e quando ele volta, ele não tá me enxergando mais no estádio. Aí eu levanto e faço, né, a mão. Aí tinha o pessoal, eu tava de boné, já era juiz naquela época, da Lava Jato, né, tava um pouco sendo assediado, mas eu tinha ido com meu filho, eu queria ficar um pouco sozinho. Daí eu fui parecendo aqueles artistas de Hollywood, né? Bonezão, uma peruca, óculos escuros. Mas tinham me reconhecido. Daí eu levantei e balancei os braços. Aí tiraram foto e já postaram lá. Moro, torcedor do Atlético. Viu? Mas não é bem assim. Gosto do Atlético. Também gosto do Coxa. Tô torcendo pro Atlético agora na Libertadores. Tá? Mas o time realmente que eu torço é o São Paulo. São Paulo. Que bom. E
Deixa eu aproveitar aqui para falar em investimentos. A Place Investimentos também é nossa parceira aqui no podcast. A Place? A Place Investimentos, bom, novamente patrocinando aqui o podcast. E uma coisa que eu estava conversando com a Cristiane da Place é que muitas pessoas ainda têm uma insegurança e não sabem como que funciona essa questão de investimento. E aí ela me trouxe um exemplo mais prático, né? Na poupança, por exemplo... qualquer dinheiro que você tiver lá, não é para montantes, assim, né? Para quem quer investir, se tiver um pouquinho por mês já investindo, já é um dinheiro para estar rendendo, né? Então, na poupança, é uma média de 0,5% ao mês. E com os investimentos, os mais conservadores, eles rendem de 1,2% a 1,5% ao mês. Olha só. Então, é o teu dinheiro rendendo 3 vezes mais. Exatamente. Sendo bem aplicado e com assessoria da Place Investimentos, sem pagar a mais por isso. Então, são profissionais capacitados, técnicos, com orientações que realmente... o mercado financeiro, né? Que acompanham o mercado financeiro e que vai saber a melhor forma de você investir teu dinheiro, independente do valor. Então, é você se programar para o futuro, ter uma segurança, ainda mais num país que não vivemos em crises econômicas aí, né? Então, uma segurança aí é sempre muito bem-vinda. Então, os profissionais da Place aí é nossa dica para quem quer começar nesse mercado financeiro. Muito bem, olha, Place Investimentos. Sérgio, e querendo ou não, né? Num cenário aí que temos Lula e Bolsonaro na presidência. Eu tô com certeza vai votar para mim. Quem que você vota? Vai votar para mim. Vamos esperar o segundo turno chegar. Quem que vai estar lá, né? Eu sou contra a polarização, porque eu acho que ela divide o país. E as pessoas, a gente tem circulado por aí, o cara vem reclamar o quê? Saúde, o atendimento não tá bom, dependendo do local. Tem muita reclamação aqui no Paraná da infraestrutura, das estradas, das ferrovias, né? Porque a gente pagou esse pedágio aí por, 20, 30 anos, caro, e o retorno foi pouco. Então tem uma reclamação muito grande. Mas o que a gente percebe em geral é que as pessoas querem soluções reais para os problemas concretos delas. E não essa discussão, que é ficar brigando. Porque se prevalecer a polarização, se ganhar Lula ou Bolsonaro ali em outubro, novembro, não vai pacificar o país. O país vai continuar dividido. E talvez nós tenhamos 4 anos bem difíceis pela conjuntura econômica internacional. Espero que não. Né? Espero que a gente tenha prosperidade. Mas pode ser um período difícil. Nesse caso, é ruim porque não tem essa pacificação. Eu só vou pensar em segundo turno quando chegar o segundo turno. Ok, então. Tá certo. E, Sérgio, me diz uma coisa, ela virou íntima Sérgio agora, Serginho. Em 2021, eu não lembro de ter visto nenhum caso de prisão, de corrupção. Você acha que houve falhas ou o povo ficou mais honesto? Não, o povo é honesto. O povo, eu digo político. O povo é honesto. O que acontece é que... esse povo político do métier. Teve enfraquecimento do combate à corrupção. Veio de ação do Congresso, veio de ação do Partido Judiciário, do próprio Poder Executivo. Hoje você praticamente não está vendo ninguém graúdo sendo preso por corrupção. Salvo muitas poucas exceções. Então... Hoje você tem mais medo, eu acho, né? De fazer uma falcatrua. Não, mas a gente não pode ter ilusão, né? Que diminuiu a corrupção nesse nível. Teria que ter acabado no governo federal, nos governos estaduais, em todos os governos municipais. Então, houve realmente enfraquecimento. Eu acho que mudou, sabe? A percepção minha, vamos dizer assim, sem ser nada científico, eu acho que a Lava Jato realmente deu uma quebrada, porque a coisa estava muito escancarada, estava demais. Então, acho que diminuiu o nível. Parecia não ter controle, né? Parecia ser uma facilidade para... Mas, de todo modo, houve enfraquecimento do instrumento de controle. Então, pode estar acontecendo muita coisa aí que a gente não está sabendo, porque também não está se investigando direito. Eu gosto muito da Polícia Federal, mas a Polícia Federal hoje não tem a mesma dinâmica que tinha na época da Lava Jato. Os tribunais, né, que tinham aquele rigor na época da Lava Jato, hoje praticamente ninguém é preso. Então, é complicado. A gente, infelizmente, está perdendo os avanços que tivemos. Daí a importância de ir para o mundo da política. Não, vamos levantar essa bandeira. Vamos falar assim de saúde, educação, geração de emprego e renda, que são temas
importantes para as pessoas, mas a gente não pode abandonar a luta contra a corrupção e também o tema da segurança pública. Que características no Paraná que você considera que são mais relevantes assim, em relação a todos os estados no Brasil? Mais relevantes em que sentido? De questão de ser um estado promissor, desenvolvimento, o que é feito de investimento aqui no estado, o que a gente se destaca. O que a gente observa do Paraná é o seguinte, é o 4º ou 5º PIB entre os estados do Brasil. A gente fica ali revezando com o Rio Grande do Sul. Num ano melhor a gente está na frente, num ano pior eles estão na frente. Tá? Então depende muito. O que a gente percebe do Paraná é que o Paraná não tem, apesar da economia dele, não tem o mesmo peso político proporcional a de outros estados muito menores. Ou mesmo o próprio Rio Grande do Sul. Né? A gente tem mais ou menos um PIB equivalente, mas os gaúchos normalmente têm uma influência política no país muito maior do que o paranaense. Acho que é um pouco de timidez, não sei. Mas daí que a gente precisa realmente ter representantes, né, vozes que sejam fortes e independentes, por exemplo, no Senado Federal. A gente precisa ter maior representatividade do Paraná. Temos que aproveitar também, e aí um pouco na esteira da sua pergunta, o Paraná tem essa agropecuária pujante, tem uma agroindústria crescente, tem uma tradição, né, das cooperativas, o trabalho em cooperativas, que tem sido um diferencial para o desenvolvimento aqui do nosso estado. Agora, a gente também tem que buscar diversificar a nossa economia. Mais indústria, mais produção de outra forma. A gente vê, por exemplo, aqui a indústria de louças aqui em Campo Largo, como faz a diferença, né, para a riqueza dessa cidade, em termos de emprego, em termos de referência até cultural, né, a louça de Campo Largo. Mas a gente tem que diversificar mais e a gente tem que caminhar, vamos dizer assim, buscar criar polos de tecnologia. Um ponto relevante aqui nosso, do Paraná, por conta da nossa agropecuária, o mundo está num momento de transição energética. Estamos cada vez mais deixando de lado o combustível fóssil, né, o petróleo, o gás, e indo para novas formas de energia renováveis. O Paraná tem um grande potencial em energia solar, principalmente. Salvo Curitiba, né? Curitiba tem mas tem um grande potencial com energia solar. E uma fronteira importante é o biocombustível. Eu tenho ouvido falar muito, né, quando estava até na corrida presidencial, falar do tal do hidrogênio verde, que tem um potencial enorme, inclusive com produto de exportação. Mas hoje, os investimentos que estão tendo no Brasil para desenvolver esse tipo de tecnologia não estão aqui no Paraná, o que é uma pena. A gente precisava tentar trazer alguma planta de desenvolvimento disso, planta industrial, planta de pesquisa, para o Paraná, porque a gente tem condições ideais pela agropecuária e também pela energia solar. E você vai divulgar o teu apoio ao governo do estado? União Brasil decidiu fazer parte da coligação do governador para a reeleição dele. Então o partido está apoiando a reeleição. Que legal, vamos estar junto no palanque. Eu estava ontem com o Ratinho, uma alegria, o coração de prefeito bateu mais forte. Eu adoro duas coisas que eu amo nessa vida, campanha e comer. Eu adoro comer. Mas me diz uma coisa, doutor amado Sérgio Moro, nosso herói nacional, que tanto orgulha Curitiba. A sua esposa é candidata em São Paulo, é isso? Isso. Como é que faz agora você aqui lá? Como é que divide essa campanha? Olha, tem um velho ditado, né? Que o que o amor uniu, o domicílio eleitoral não separa. Esse ditado. É verdade, esse ditado. Mas é uma dificuldade, né? Ruim, porque ficam longe, né? Olha, na verdade, o que aconteceu? Quando eu me filiei à União Brasil, houve um pedido que eu concorresse ali por São Paulo. Como eu estava entrando no partido, São Paulo também é o maior colégio eleitoral do país, eu concordei. Tá? Aí houve essa inscrição lá, mas depois houve uma decisão do Tribunal de São Paulo para minha permanência no Paraná. Quando isso aconteceu, eu vou te confessar aqui, Zico, eu fiquei radiante, fiquei feliz. Eu prefiro concorrer pelo Paraná. Sim. Sem nenhum demérito de São Paulo. Pelo contrário, adoro lá os paulistas, mas eu prefiro aqui, que eu nasci aqui, constituí família aqui. O trabalho profissional mais relevante da minha carreira como juiz foi a Lava Jato, que eu fiz aqui no Paraná. Até eu ouço de muita gente, e cada vez mais eu concordo com isso, que a Lava Jato não teria sido possível se ela não tivesse começado no Paraná.
Acho que foi o ambiente aqui institucional e cultural que propiciou que a gente avançasse com ela, com o apoio da sociedade paranaense, para depois ela ganhar aquela repercussão nacional. Então, assim, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de concorrer por aqui. A minha esposa não teve a mesma decisão, ela permanece em São Paulo, então está essa situação um pouco diferente. Mas, assim, o mais importante, o que é mais importante? O que a pessoa defende, o que ela vai levar para Brasília. Sim. Né? O que eu tenho dito, olha, a minha palavra e a palavra da minha esposa, os nossos valores, os nossos princípios são comuns. Né? Então, a gente tem o discurso anticorrupção, mas também a prática. A gente defende lá a segurança pública, mas também a prática. Minha esposa tem as causas específicas dela também. Ela foi advogada durante mais de uma década da Federação Nacional das APAES. Então, ela está muito vinculada à defesa de pessoas com deficiência e também pessoas com doenças raras. São associações que ela atendia também. Então, tem projetos sociais relevantes. Quando você vai escolher algum representante que você vai votar, quais são as características que você precisa? Você quer saber o que a pessoa defende, o que ela vai fazer lá em Brasília. E não exatamente essas questões menores, entendeu? Domicílio, nada. Eu acho que isso tem o caso da Joyce, né? A Joyce foi eleita para São Paulo. Sim, a Joyce, uma votação Paulo. Expressiva, né? Exatamente. Esse caso de São Paulo, achei uma decisão estranha lá do tribunal, mas respeito. E como também eu preferia concorrer aqui pelo Paraná, também a gente nem recorreu. A gente não deixou de recorrer. A gente deixou de recorrer da decisão lá de São Paulo para correr aqui no Paraná. Falando da Rosângela, teve uma polêmica recente, né, com o Jean Willis, e eu acho que você deu uma declaração forte até defendendo a sua esposa, né? Eu até peguei o trecho, né? Se é da esquerda radical, pode ofender mulheres e não ser taxado de fascista ou misógino, tenha modos, covarde. Foi uma declaração forte que você deu. Eu queria que você explicasse para a gente essa situação e qual que é a tua posição em relação à violência contra a mulher em qualquer nível, né? Não só na questão de agressão, mas esse trabalho que tem que ser feito de respeito mesmo às mulheres. Com certeza. Olha, eu sou uma pessoa que eu me considero muito educado, entendeu? Então, eu não gosto de ficar... Eu acho que você mostra firmeza com ações, tá? E não com má educação em palavras. Então, eu sempre me posiciono de uma maneira ponderada, né, no discurso, mas firme ali nos princípios e valores. E no que a gente fez em matéria de ações, quando, por exemplo, a gente quebrou a impunidade da grande corrupção. Ninguém tinha feito isso. A gente foi para cima do PCC. Ninguém tinha feito isso. A gente conseguiu reduzir a criminalidade violenta. Ninguém tinha feito isso. Então, isso são ações firmes. Agora, você ser valente, xingando as pessoas, ofendendo, seja homem ou seja mulher, isso aí é coragem de... Valentão de fiasqueira, internet, né? Valentão de internet. Mesmo na internet, normalmente me posiciono de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Não gosto de falsas polêmicas. Mas nesse caso, né, o rapaz lá foi mexer com a minha esposa. Ela consegue se defender sozinha, evidentemente, não precisa de mim. Mas aí eu quis também dar uma chamada, entendeu? Porque a gente vê muitas críticas que fazem algumas pessoas por ofensas a mulheres, uma violência moral, às vezes vinculado ao fato da pessoa ser de direita. E quando alguém de esquerda adota esse mesmo comportamento, que nem aquele outro ator lá, aquele cara maluco da Globo lá que cuspiu numa mulher lá, nem lembro o nome dele direito lá, um cara insignificante. Você não vê uma reação proporcional, entendeu? Então, eu só quis chamar a atenção ali. Né? Agora, a gente tem que sim reprovar violência física contra a mulher e a violência moral. Né? As duas formas de violência aí são inaceitáveis. Porque é uma forma de você tentar evitar com que a mulher se sobressaia, né? É machismo isso aí. Então, isso é intolerável. Eu tenho uma filha de 21 anos, eu quero que ela cresça, que já cresceu 21 Já cresceu, anos. Deixa eu te avisar que ela já cresceu com 21 anos. Mas eu quero que ela tenha oportunidades na vida dela e que não fique sujeito a esse tipo de comportamento. Por exemplo, assédio sexual no ambiente de trabalho. Sim. Pelo amor de Deus, né? Até o caso do Mamãe Falei lá, né, também. Sim, tanto que quando teve o episódio, a gente estava até aliados no primeiro momento ali. Não conhecia esse lado dele, quando ele presta as declarações. Não dá pra de aceitar, pronto, né? não dá. Agora não dá pra gente caminhar junto. Não é só porque
né? É uma questão política, é uma questão que você, do lado ali, você não emite um sinal errado no sentido, olha, que você não se importa com aquele tipo de declaração. Não dá para aceitar como uma brincadeira, né? Já Não. passou dessa fase. Não dá, né? Então tem isso. Um exemplo que a gente teve recentemente, uma candidata nossa, pré-candidata, deputada federal, Bárbara Pena, lá do Rio Grande do Sul. Ela, infelizmente, foi vítima de um caso grave de violência doméstica. O marido dela se separou, mas ele não aceitou e acabou invadindo a casa e jogando gasolina lá para incendiar, né, a casa. E incendiou ela. Ela sofreu, né, lesões ali graves e, infelizmente, os 2 filhos do casal morreram nesse incêndio provocado pelo marido. Loucura. Aí, naquela luta toda por justiça, ele finalmente foi condenado e preso. A gente esteve recentemente conversando com ela lá no Rio Grande do Sul, né, num evento partidário, e ela me contou, olha, ele continua mandando recado para mim, ameaças lá de dentro da prisão. Aí a gente conversou que a gente podia fazer a respeito lá dentro do partido, a gente daí bolou um projeto de lei prevendo que se alguém for condenado ou está preso preventivamente por violência doméstica, caso a pessoa persista enviando ameaças, que haja a possibilidade do juiz transferir ele de presídio para o presídio distante da residência da vítima. Porque normalmente, quando alguém é condenado, ele vai cumprir pena normalmente perto da residência dele, né? Um estabelecimento. Não é uma regra assim absoluta, mas, por exemplo, se você é condenado por um crime no Paraná, você normalmente vai cumprir pena no estabelecimento do Paraná. Daí o que a gente está propondo nesse projeto é que o juiz possa, nesses casos, mandar o cara lá prestar pena no Acre e vice-versa. Uma segurança maior ainda. Exatamente. Além de funcionar como um elemento de dissuasão de novas ameaças, também é uma consequência que, na prática, vai dificultar muito a continuidade de envio de ameaças. Então, acho que a gente tem realmente que melhorar o nosso arcabouço legal para a proteção da mulher contra a violência doméstica. E temos, concomitantemente, que adotar um comportamento intolerante, no bom sentido, em relação à violência moral contra a mulher. Então, foi esse caso aí desse ex-BBB, né, que, de repente, se sente à vontade para ficar ofendendo mulher pela internet, pelo Twitter. Tem a modos, não, né? aceita ser ofendido pela sexualidade dele, mas se acha no direito de julgar outras pessoas, né? Exatamente. Então, essa dupla moralidade, que na verdade é moralidade nenhuma, né? E, doutor Sérgio, o senhor mexe com muita gente pesada, né? Muita gente que... Existe retaliação, ameaça de morte? Sofreu muita ameaça de morte? Porque eu lembro na época da Operação Lava Jato, sempre vários, né, seguranças. E hoje isso amenizou? Como é que tá? Tá mais tranquilo ou o pessoal ainda guarda um certo rancor? Porque naquela época o senhor era o alvo, né? Tem que tomar uma série de cuidados, né? Eu fui juiz por 22 anos, então eu tive casos que a gente precisou usar proteção policial pesada. Tive um caso, o pessoal fala muito do interrogatório do Lula, mas eu também interroguei Fernandinho Beiramar. Tive processo contra a quadrilha dele. Fui juiz corregedor de Presídio Federal de Segurança Máxima, onde são recolhidos os criminosos mais perigosos do país. O primeiro que foi criado é Catanduvas, aqui no Paraná. Eu fui o primeiro lá juiz corregedor do presídio. Então, assim, a gente teve uma carreira... Não foi uma carreira tranquila. Já estava cascudo em relação à ameaça. Mas recebe. Na Lava Jato, sim. Na Lava Jato a gente teve também proteção policial. Ameaça toda hora, difamação, tal das fake news. Mas as ameaças são graves, né? E ninguém gosta de andar de escolta. No fundo, o pessoal acha que é um privilégio. Não, você perde a privacidade. O pessoal da escolta é muito legal, muito bacana. Tem todos os agradecimentos, mas você perde muita privacidade. Hoje em dia a gente tem cautelas, né? Até porque está nesse ambiente polarizado. As pessoas ainda ficam espalhando mentiras, né, a respeito do trabalho que foi feito. Então tem que ter uma série de cuidados. Existe algum arrependimento em alguma situação que hoje você teria feito diferente? Seus últimos anos de trabalho e como figura pública também? Creio que não, viu, Dani? Porque as decisões que foram tomadas foram sempre muito ponderadas. Claro que às vezes elas geram consequências difíceis de serem enfrentadas, e daí você sempre pensa, puxa, mas será que deveria ter feito isso?
Mas é um pouco daquela história, você não sabe daí o que teria acontecido. Né? E todas as decisões que eu tomei, eu consigo justificar para mim mesmo, moralmente, com a minha consciência tranquila. Por exemplo, a minha saída da magistratura para ir para o governo. Havia uma reação política, a gente queria obstaculizar isso. E a gente queria avançar nas reformas. A saída do governo, da mesma maneira. Olha, eu não estou lá pelo cargo, estou por um projeto. Se o projeto está prejudicado, você vai sair, para você manter a sua coerência, a sua integridade. Então, praticamente, eu tenho a consciência tranquila das decisões que eu tomei. Então, não existe esse arrependimento, não. Não teria tomado nenhuma medida diferente? Não. Dá para cantar aquela... O Je ne me regrette rien lá da Edith Piaf, né? A qual? A Nikita Pá, não? Quer? A Nikita Pá? Da Edith Piaf, não? Qual? Não. Je ne me regrette rien. Qual que é? Eu não me arrependo de nada. Olha, é o homem. É outro nível, né? Meu Deus do céu. Mas agora a gente está precisando de uma renovação na política paranaense, né? Você está precisando ter que aprender novas imitações dos novos políticos, né? Tá, porque a gente tá só com a velha guarda aí, né? Então, você vê Álvaro, Requião. Então aí ainda, Greca, então aí ainda... O mais novo sou eu. O mais novo, é verdade. Verdade. Tem um que eu gosto de fazer, que é Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, quero ver. Eu gostaria de perguntar ao doutor Sérgio, eu acho um absurdo, né? A maneira que a justiça trata isso aí. É um absurdo. Nós temos que ter um certo cuidado, doutor Moro, em relação a sair julgando todo mundo. Um disparate político que a justiça não entende assim. E eu gostaria de perguntar uma coisa ao ministro, ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. O que o senhor implantou dentro do governo Bolsonaro está acontecendo algumas coisas? O senhor deixou um filhote, um filho lá que realmente estão exercendo aquilo que o senhor idealizou para o país? Ou simplesmente eles rasgaram... Caiu até meu relógio. Eles rasgaram tudo que o senhor fez e deixou a Deus dará. Tem programas que a gente está louco que persistem. Tá? Então, por exemplo, a gente criou um programa Vigia nas Fronteiras, que onde ele foi implementado, ele melhorou muito a qualidade do controle da fronteira. É impossível você controlar de todas as fronteiras, mas onde a gente instalou, aqui no Paraná, um exemplo da região de Querência do Norte, o número de apreensão de droga, de arma e de contrabando foi lá para a estratosfera. Mas acho que o programa que, para mim, trouxe assim, uma grande satisfação é a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é o banco de DNA, como para prova de investigação criminal. Esse banco foi criado em 2013, mas o programa estava praticamente abandonado. O que é o programa? Você isola o local do crime, colhe lá o material biológico ali encontrado, tipo um fio de cabelo, uma gota de sangue, se for crime sexual, sêmen. Sim. E você tira o perfil genético, o DNA, insere no banco de dados. É como se fosse uma moderna impressão digital. E, ao mesmo tempo, você colhe o perfil genético da população carcerária, que basicamente é passar um cotonete da boca do preso, tira as células ali da mucosa. Quase um teste do Covid. Tem o DNA e você coloca lá no banco de dados. E aí você começa a fazer cruzamento. Em todo o mundo, né, esse tem sido uma fonte potencial para a solução de casos difíceis, tá? Especialmente crimes violentos. Então a gente vê naqueles séries CSA e tal, etc. E aqui no Brasil estava abandonado. Então a gente pegou em 2019 e revitalizou o programa. Né? Estava parado e daí a gente começou a colher em massa o perfil genético dos presos. Aí teve um caso, que para mim ali foi uma grande satisfação, que acabou sendo solucionado por conta dessa política pública, que foi o caso daquela menina assassinada aqui em Curitiba, Raquel Genofre. Né? Em 2008, menina lá de 9 anos, sai da escola pública, vai para casa, desaparece no meio do caminho e o corpo dela, infelizmente, é encontrado 2 dias depois numa maleta na rodoviária de Curitiba. Foi aquele crime brutal que paralisou a cidade. Investiga, não conseguem descobrir. Em 2019, no segundo semestre, colhem o perfil genético de um preso em Sorocaba. Inserem no banco de dados e dá correspondência com o perfil genético encontrado em material que estava lá na maleta
onde foi encontrado o corpo da menina. A pessoa é confrontada, não tem o que falar. Aí era alguém que já estava condenado por abuso de criança, mas que ia ser solto, porque ninguém fica muito tempo preso no Brasil. E por conta disso foi condenado a mais 50 anos de prisão. Aí você tem um assassino de crianças que é descoberto e que por isso vai continuar preso. E do outro lado você tem uma família que finalmente consegue receber a notícia de que o assassino da filha foi pego, identificado e preso. Né? Não traz a menina de volta, né? Não muda a tragédia que se abateu sobre a família, mas pelo menos é um alívio, de certa maneira, de que a justiça foi feita. Né? E por isso que a questão de justiça não é vingança, não é questão da punição, é uma questão de justiça. Sim. Isso vale para o cara que roubou o dinheiro público, que deixa lá os postos de saúde sem o recurso necessário para atender as pessoas, ou cria aquela obra pública superfaturada e tira, né, possibilidades de maior benefícios para a população. E vale também para esse povo, assassino, estuprador. Tem que ter justiça, tem que ter rigor. E o Brasil, infelizmente, tem um problema muito sério em relação a isso. Estava lendo esses dias aquele assassino daquela atriz, a Daniela Pérez, né, disse que ficou 7 anos preso. É ridículo alguém que cometeu um assassinato ficar 7 anos preso. Brutal, né? O pessoal vem com a história de direitos humanos. Tal. Não, sim, direitos humanos, perfeito, não tem problema nenhum. Mas você precisa ter punição rigorosa para quem comete um crime que também viola direitos humanos das vítimas. Na Alemanha, que é um país muito liberal, né, não imagino que um homicida fique 7 anos preso, vai ficar 30 anos. Na Alemanha tem prisão perpétua. E aqui no Brasil eu acho um absurdo. Não é bem assim, não. E aí existe um medo também de cometer um crime, né? Porque sabe que existe justiça. Sim. Agora no Brasil acaba sendo um pouco mais livre, porque sabe que não é penalizado também, né? Exato. E quando você faz as imitações, é uma homenagem, né, que você está fazendo às pessoas. E a Polar, junto com a construtora Sierra, também está homenageando os campolarguenses. Conte-nos tudo. Com o residencial La Reserva, que logo eles vão lançar. E vai ser uma homenagem aos trabalhadores da Lorenzetti. Ah, é? Campo Largo inteiro passou, né? Pela Pipe, Pepe, Lorenzetti. Até a gente fez uma live esses dias no Facebook da Folha, que a gente mostrou todo o terreno. É uma área de 45 mil metros quadrados. Caramba! E toda a arquitetura desse empreendimento vai remeter a Lorenzetti. Vai ter pontos em que vai ter o que era realmente da empresa, vai ser mantido lá. E fora contar a história dos trabalhadores também. Vão ter totens com QR Code para sempre lembrar. Vai ter um boulevard com um comércio, assim, que também vai ter QR Code contando. Vai ter toda uma caminhada como se você tivesse pela empresa mesmo. Caramba. Vai ter um museu com coisa da Lorenzetti. Inclusive, nessa live, teve um funcionário lá que ele trouxe o primeiro rádio que ele comprou com o primeiro salário dele. Você tá de brincadeira. 70 e pouco. E o amor que eles falam, o amor que eles tinham. A Lorenzetti, Sérgio, aqui em Campo Largo, assim, muitas famílias se formaram lá. Elas se casavam na empresa, comemoravam aniversário. Para Campo Largo, ela é muito importante. Muito importante. Faz parte da história, assim. Não tem uma pessoa que fale mal daquela época. E a Polar, ela vai resgatar essa história e manter ela eterna. Não tem uma família que não tem alguém que trabalhou lá. Não tem. Lá em casa, meu irmão jogos de futebol, final de semana, era sauna, eles pescavam. Era uma empresa, assim, que não existe igual, né? Então, tem todo um carinho. Inclusive, a Polar pede para quem trabalhou na empresa que mande seus vídeos, seus depoimentos, vá até a Polar e leve o que você tem de registro da empresa para fazer parte do museu e eternizar essa história. Que legal, hein? E vai ser num padrão de qualidade muito legal da Sierra e com preços super atrativos, que eles ainda estão divulgando aí na faixa de uns anos 50, mas ainda a gente está antecipando isso, assim, vou dando uma pressionada ali no Rafael, ele vai soltando algumas coisas. Spoilerzinho. Uns apartamentos numa média ali de 60 metros quadrados também, e aquela região da Botiatuva ali vai crescer muito com esse empreendimento. Uma região boa, né?
Demais. Que legal. Parabéns a Polar, parabéns ao nosso Rafael Galeano. Sempre à frente, o Rafael, a Michele. Show de bola. E me diz uma coisa, sério, esse ano quantos... vai ao Senado, né? Isso, pré-candidato ao Senado. Pré-candidato ao Senado. Quantas vagas são esse ano? Hoje é uma vaga. Uma vaga só. É uma vaga só. É uma vaga só. Tem o Uriovisto e o Arnes que estão lá. Aliás, Flávio Arnes, um grande abraço. Sérgio, um grande amigo. Tenho carinho especial por ele. Será uma honra ser meu companheiro no Senado, né? O grande Flávio Arnes. Mas é uma disputa acirrada, né? Temos aí, porque acho que o Álvaro, agora não sei também, talvez seja pré-candidato ao governo, também existe um convite que eu andei sabendo. Quantos mandatos já do Álvaro? Mas enfim. Desde sempre, né? Desde sempre, nasceu, né? Não nasceu sei. senador, Não sei quando. Primeiro, quando eu tinha 8 anos, já fui candidato ao Senado e ganhei, com 8 anos de idade. Daí fui só dividir o Senado da escola. O Álvaro, o grande Álvaro. Então, mas é uma disputa acirrada, né? Olha, a gente tem circulado pelo Paraná, tem sido muito bem recebido. Isso tem nos animado. Mas a preocupação principal é apresentar a proposta, discutir, conversar. Circular também pelo Paraná está bem interessante, porque você conhece, né? Bem, eu já conheci o Paraná, né? Eu sou filho de professor de geografia. Meu pai me botava em excursão pelo Paraná para ir conhecer rocha, sedimento, solo, junto com os alunos dele. Mas essa circulação agora, você conversa com pessoas que contam os problemas, mas contam também as virtudes de cada região. A gente tem ido nas médias, nas pequenas cidades, além, evidentemente, das grandes. Então, tem sido uma experiência bastante gratificante. E positiva. A gente tem tido uma boa receptividade. Tem as pesquisas, embora a gente tenha que sempre dar um pezinho atrás das pesquisas, elas estão me apontando na liderança. É claro que tem ainda 2 meses pela frente. Tem que trabalhar bastante. Mas a nossa responsabilidade é convencer, né, a população que a gente pode representar o Paraná lá com a força e independência que o Estado merece. Tá certo. E no começo a gente falou que ia te perguntar sobre o que time você gosta, o prato que você gosta, você pratica esportes. Eu tenho um amigo que ele sempre te via no Duque de Caxias, ainda frequenta lá o Duque, né? A Clube do Duque de Caxias? Eu sempre ia correr lá, né? Agora eu confesso para você que acabando esse período eleitoral, eu vou ter que entrar em forma lá. Voltar a correr agora está muito difícil, né? O tempo para fazer isso. Mas correria na agenda. Correria na agenda. O meu amigo Tutinha falou, encontrei o Moro. Eu falei, Tutinha, sério? Ia tirar foto, mas aí eu achei chato. Grande Tutinha. Mas então gosta de praticar esporte? Gosto. Tinha uma época que eu estava correndo 3 vezes por semana. Aí outros 2 dias eu jogava tênis, gosto de jogar tênis. Né? Então tava nos caços, como se diz, né? Olha aí. Agora eu tô meio fora de forma, viu? Tem que voltar a batalhar depois aí desse período. Por enquanto, só ir lá na churrascaria Laçador comer, que é uma referência para quem vem aqui para a cidade. E que agora tem o Laçador Buffet também, né? Não só a churrascaria, agora tem um Laçador Buffet, variedade aí pro dia a dia. 16 opções de saladas, cada dia um prato diferente. E a partir do dia 14 de agosto, vão começar a abrir aos domingos também. Ah, é? Não, e o pessoal comitiva do Dr. Sérgio Moro está por Campo Largo, acho que o lugar ideal para já vamos levar eles lá para almoçar. O laçador. Fábio Aguaio, você que está por aí, Fábio Aguaio, vai depois no laçador, conversa lá. Vai. Por conta do programa? Por conta do programa. Meu Deus. Tá tudo já certo. falamos com o André ali, ó, já fazemos na faixa. Vai ser uma honra receber com certeza. A comitiva. Agradecer também o apoio da Papelaria Central. Sim, o Danilo, né? O Danilo fala assim, o Sérgio, eu quero estar junto, porque eu gosto dele, viu? Mande um abraço pra ele, diga que eu aprecio muito ele, gosto muito dele. E ele botou muita gente na cadeia. O Sérgio, existe o país antes do Sérgio e depois do Sérgio. E manda um abraço pra ele. O Danilo, ele fala assim, gosta de você que nós. O Danilo gosta muito de você mesmo. Nossa, adoro. Danilo, grande Danilo. E a Papelaria Central, então, para quem quer materiais para escritório, suprimentos para informática, material escolar, materiais artísticos, qualidade, atendimento super tradicional na cidade. Na nossa cidade.
E, infelizmente, nosso tempo é curto, né? Pois é, né? Mas eu vou ter que fazer uma pergunta aqui, que teve um leitor... Como que ele dorme, é isso? Você dorme de lado, de barriga para cima? O Frederico ele Silva. Ficou preocupado, ele falou, como assim? O Frederico Silva de Souza, ele perguntou que história é essa de Street Fighter 2 em flipper de rodoviária? Ele não tem perfil para tal. E aproveitando a deixa, já que o mesmo estará pela região, fica o convite para uma melhor de 10 em qualquer fliperama da cidade. Olha aí. Olha só. Não, eu sou da época que jogava fliperama, né? Com as fichinhas lá de chumbo, né? Não sei se era de chumbo. Chumbo. Nossa, você batia na máquina? Você batia na máquina? Assim, batia claro, na máquina? tinha que fazer, às vezes. Engripava lá a fichinha lá, né? Mas hoje não. Hoje eu tô meio afastado dos videogames. Eu tenho um filho também de 17 anos. Que gosta. Ele gosta. Jogava bem aquele CSGO, que é o que jogam hoje em dia lá. Quer dizer, acho que nem jogam mais isso, mas há pouco tempo atrás jogavam. Mas aí chegou uma época que meu filho foi crescendo. Eu jogava com ele, né? Em casa. Tal, mas vai chegar um momento que ele vai ficando muito melhor do que você, né? E a gente ainda naquela fase do manche, um botãozinho. Hoje os controles de videogame tem uns 30 botões. 30 né? botões. É que vem você é uma pessoa mais séria, às vezes não imagina, né? Você no teu momento de descontração. Eu fico imaginando eles jogando, né? Estourei a ficha, ganhei um bônus. Vai jogar mais um. Eu jogava Atari lá atrás. O primeiro que apareceu foi o Atari, River Road. Pac-Man, depois tinha um outro lá que era o Odyssey, que também tinha uns joguinhos legais. O Street Fighter era um pouquinho depois, né? Mas cheguei a jogar, não muito bem, né? Mas acho que ele fala de uma foto aí que a gente tirou. Sim, foi divulgado na internet, Isso. Dá pra fazer uma disputa aí. Né? Não depende da idade dele, quem sabe eu ganho. E me falaram que você, nas festas de faculdade, aí tinha festa que tava todo mundo lá festando mesmo, e você... Às vezes ficava num canto lá lendo um livro. Isso é real? Não? Isso é lendas. Lendas da... Não, festa faculdade, você vai estar lendo um livro. Não era tanto nesse nível, assim, estudioso, né? Eu sempre estudei bastante na faculdade. Mesmo, eu sou filho de professores, né? Minha mãe era professora de... Uma leitura sempre teve presente na tua vida. De português. Meu pai era professor de geografia. Então, cresci cercado por livros. Depois também no direito, tal, etc. Mas festa faculdade... Daí um também demais, não, né? É demais, né? Seria meio estranho. Não vamos exagerar. Então tá bom, Sérgio, muito obrigada mesmo pela tua presença, de ter aceitado aí o convite do nosso ilustre Sérgio Moro para Sérgio Moro. Sérgio é uma pessoa fantástica, muito especial para ela. Não, Sérgio é uma pessoa maravilhosa, um carinho especial, e tive a honra de dividir o evento com ele da PAI aquela vez, foi muito legal. E eu fui o primeiro a imitar o Sérgio Moro, né, que foi pro Danilo Gentili. E isso foi um pedido do Fábio Aguaio, que é um grande amigo nosso. E o Fábio Aguaio pediu, eu fui treinando. Só que quando eu cheguei no Danilo, hoje eu vejo, falei, cara, não tem quase nada a ver. Porque depois que eu conversei com o Sérgio, depois que eu conversei com ele, que você vai pecando, conversa com a pessoa, eu falei, cara... Eu tinha a linha, mas depois que eu conversei com ele pessoalmente, falei, não, agora é só aperfeiçoar. E eu vejo muita gente que veio na mesma linha que eu tava lá no Danilo. E também foi aperfeiçoando. Então, quando... Você teve a honra de conhecer pessoalmente, ele vai só observando o que você vai falando. A culpa é do Fábio Aguaio, né? A culpa é do Fábio Aguaio. É um grande amigo nosso. E a imitação é assim, um começa e o outro, depois o pessoal segue aquela linha. Você não pega no personagem, pega da pessoa que imitou. É legal, eu tive a honra e a grata satisfação de ser o primeiro a imitar o Sérgio Moro no Brasil. E o Zico, quando você está conversando com ele, ele fica só olhando a tua boca, o que você mexe a cabeça, não, isso aqui pra mim é... Ele só tá te observando, te analisando. É até perigoso vir aqui, na verdade. Tá sendo... correndo um risco enorme aqui. Tá sendo um grande workshop. Mas o Greca gosta que ele imite, porque ele fala que diminui o trabalho dele. Ele falou pra mim assim, eu não digo que você me imite, amor, porque quanto mais gente me imitando, menos trabalho eu tenho na campanha. Não, também não tem nenhum problema em relação a isso. O Sérgio tá liberado. Se a gente não vê com graça, né? Com humor, isso aí. É uma imitação com respeito também. Eu agradeço, né? Que vários... Eu recebia muito áudio teu lá que mandava, você gravava os áudios. Aí você imitava o Álvaro, o Requião, o Greca, eu, o Lula. Depois do Bolsonaro também. Então era divertido. É, legal, e eu fico feliz. Tem que fazer mais desse aí, viu? Sim, bom, agora é o momento, né? E é legal que todo lugar que o Sérgio vai, ele sempre fala da minha imitação, então eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo carinho. Última pergunta, então, Sérgio. Pode ser que você não adiante, você não tenha mais
não tenha tanta importância você imitar o Requião ou o Álvaro. Pode ser que seja mais o Sérgio. Mais esse ano. Vamos aperfeiçoar, então. Última pergunta, então. Como que você via a política enquanto juiz e o que você vê de diferente hoje, estando no meio, estando entre eles, assim? É um aprendizado. Né? Eu acho que tem muita gente boa na política. Tem um lado problemático também. Agora, você tem que se adaptar. Né? Como juiz, eu fui mais treinado 22 anos para ser discreto. Trabalhava nos processos, cuidava dos autos, praticamente não dava entrevista. Acho que na Lava Jato eu dei, enquanto juiz, 2 entrevistas em 4 anos. E ainda depois de muita insistência. Hoje não, hoje você tem que falar uma barbaridade. Está no meio do povo hoje. Tem que falar uma barbaridade, mas tudo você se adapta, tudo é positivo. E tem que buscar um espaço de construção, né, na política. Certeza. Então tá bom. Legal. Muito obrigado, Sérgio. Bom Sérgio está trabalho. visitando a nossa cidade hoje. Tem vários compromissos. Nossa, e várias Vamos aqui liberar, da região. É uma agenda cheia, né? Isso. Compromissos. A gente tem ainda... Vai depois para Araucária também. Vamos pular o almoço lá que vocês falaram, porque a gente tem que sair. Mas a gente vai pegar o crédito aí. Isso, volta. O crédito você aceita, né? Volta, que vai ser um prazer pra gente. Então tá bom. Ótimo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou também. Obrigado. Estamos sempre à disposição aí para novas pautas. Exatamente. Obrigada pela parceria, mais um podcast. Mais um podcast e até a próxima. E mandem sugestões de entrevistados e a gente está aí para realmente levar conteúdo a vocês. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.